em meio às lutas silenciosas da vida, quando as noites parecem mais longas e o coração se perde, em meio aos medos que ninguém vê, surge uma pergunta inevitável: quem te protege quando ninguém mais está por perto? Quantas vezes você já sentiu que forças invisíveis te rodeavam, que perigos ocultos se aproximavam, silenciosos, enquanto você apenas buscava paz? Hoje, neste momento, convido você a fazer uma pausa, fechar os olhos e permitir que, através desta oração poderosa, sua alma seja tocada, fortalecida e protegida, porque a oração é mais do que palavras. Ela é um escudo, uma fortaleza espiritual, um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Por isso, antes de seguirmos, peço que você curta este áudio, compartilhe com alguém que também precisa de proteção e inscreva-se para que, todos os dias, você receba novas orações capazes de fortalecer o seu espírito. Agora, respire fundo e venha comigo adentrar o sagrado mistério da proteção divina. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos concedeu para enfrentar os desafios espirituais da vida. Quando oramos, nos conectamos com o Criador e nesse encontro íntimo recebemos força, direção e proteção. Quantas vezes, diante de perigos visíveis ou invisíveis, sentimos medo, angústia ou incerteza? É nesse momento que a oração se torna um verdadeiro escudo espiritual. A palavra de Deus nos ensina, em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba, não estamos sozinhos nesta batalha espiritual. Quando nos ajoelhamos e elevamos nossa voz aos céus, as barreiras invisíveis são quebradas. Os anjos de Deus se posicionam e a paz invade nosso coração. A oração não precisa ser longa ou elaborada, mas deve ser sincera, vinda do mais profundo da alma. Pode ser uma prece silenciosa ou um clamor em lágrimas. Deus ouve e responde, sempre no tempo certo. Ao criar o hábito diário da oração, principalmente em família, fortalecemos não apenas nossa proteção espiritual, mas também o vínculo entre aqueles que amamos. Orar juntos, pais, filhos, irmãos, é construir uma fortaleza inabalável, onde o amor de Deus é o alicerce. Por isso, nunca subestime o poder da oração. Ela é a ponte que nos liga à proteção divina, o refúgio seguro, a muralha impenetrável, capaz de nos guardar de todo o mal. Agora, respire fundo e prepare-se para aprender como usar essa poderosa ferramenta para proteger a sua vida e a sua família. Ao longo da história bíblica, vemos diversos exemplos de homens e mulheres que encontraram proteção através da oração sincera e perseverante. Esses relatos não são apenas registros históricos, mas convites vivos, para que também busquemos a Deus com confiança em meio às adversidades. Daniel na cova dos leões. Daniel, um homem íntegro e temente a Deus, manteve sua rotina de oração, mesmo diante da ameaça de morte. No livro de Daniel, capítulo 6, lemos que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Apesar das leis humanas, Daniel permaneceu fiel às leis divinas. E por isso, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, protegendo Daniel de forma sobrenatural. Esse exemplo nos mostra que a oração fiel, mesmo sob ameaça, atrai a intervenção divina e nos guarda do mal. Esther e a salvação do seu povo. A rainha Esther também recorreu à oração e ao jejum antes de interceder pelo seu povo. Em Esther, capítulo 4, ela pede: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Esther sabia que entrar na presença do rei, sem ser chamada, poderia custar sua vida, mas, fortalecida pela oração, ela enfrentou o risco. E Deus concedeu livramento ao povo judeu.
A oração não apenas protege, mas também abre portas e desfaz sentenças de morte. Nos momentos mais angustiantes de sua vida, Jesus Cristo também recorreu à oração. No jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso, Jesus orou com intensidade, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo diante do sofrimento iminente, Jesus encontrou força na oração e cumpriu o propósito divino. Esse exemplo nos ensina que a oração nos protege emocionalmente, nos fortalece e nos prepara para enfrentar as batalhas da vida. Esses 3 exemplos bíblicos mostram que a oração é muito mais que um ritual. É um ato de fé que move os céus, transforma circunstâncias e protege os que confiam no Senhor. Criar um hábito diário de oração em família é uma das decisões mais importantes para fortalecer a espiritualidade do lar e edificar valores eternos. A oração une os corações, promove a paz e estabelece um ambiente de proteção espiritual sobre cada membro da família. Mas como tornar esse hábito constante e significativo? O primeiro passo é definir um horário fixo para a oração em família. Pode ser ao amanhecer, antes de todos saírem de casa, ou à noite, antes de dormir. O importante é que seja um momento reservado, onde todos estejam presentes, sem distrações. A regularidade cria disciplina e transforma a oração em parte essencial da rotina familiar. O ambiente também influencia profundamente na qualidade da oração. Escolha um local tranquilo, acolhedor, onde todos se sintam confortáveis. Pode ser a sala, o quarto ou até mesmo o quintal, debaixo de uma árvore. O essencial é que seja um espaço onde a presença de Deus seja percebida com reverência e paz. Comece com gratidão, iniciar a oração agradecendo pelas bênçãos do dia, pelas vitórias e até pelos desafios que trouxeram crescimento. Ensina aos filhos e a todos a importância da gratidão. A gratidão abre o coração e prepara a alma para confiar na proteção divina, mesmo diante das adversidades. Intercedam uns pelos outros, cada membro da família deve ter a oportunidade de expressar suas necessidades e também interceder pelos demais. Esse momento cria empatia, fortalece os laços familiares e demonstra que não estamos sozinhos nas nossas lutas. A intercessão amplia a visão espiritual e convida todos a se tornarem canais do amor e da proteção de Deus. Encerrar a oração com uma bênção é um gesto poderoso. O pai, a mãe ou até mesmo os filhos podem declarar palavras de proteção e encorajamento. Por exemplo, que o Senhor abençoe e guarde nossa família, nos livre de todo mal e nos conduza em paz. Esse encerramento sela espiritualmente um momento de oração e transmite segurança para enfrentar o dia ou repousar. À noite, lembre-se, criar um hábito diário de oração em família não se trata de perfeição, mas de constância e sinceridade. Mesmo que nem todos os dias sejam iguais, a perseverança fará com que esse momento se torne o alicerce espiritual da família e assim, como a palavra nos ensina em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida é marcada por desafios, provações e batalhas que muitas vezes nos tiram a paz e abalam nossa força interior. Mas, para o cristão, existe uma arma poderosa, silenciosa e infalível, capaz de proteger, fortalecer e guiar: a oração. A oração é o nosso escudo espiritual. Assim como o soldado não entra em combate sem a sua armadura, o cristão não deve enfrentar as adversidades da vida sem antes se revestir da presença de Deus. Através da oração, em Efésios 6:11, a palavra nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo.
cada vez que dobramos os joelhos e elevamos nossa voz ao Senhor. Estamos nos fortalecendo espiritualmente, criando uma proteção invisível, mas real, contra as forças que tentam nos enfraquecer. Diante das batalhas, é comum que o medo tente paralisar, mas quem ora, encontra coragem. A oração nos conecta com a promessa de Deus, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Esse versículo se torna um escudo que bloqueia a ansiedade e renova a esperança. Em tempos de indecisão, quando não sabemos qual caminho seguir, a oração nos orienta. O Espírito Santo fala ao nosso coração através da oração sincera e nos guia conforme a vontade de Deus, como está escrito em Salmos 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não importa quão difícil seja a batalha, a oração renova as forças. Lembre-se do que diz Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando oramos, recebemos poder espiritual, que nos capacita a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, nunca subestime o poder da oração nas batalhas da vida. Ela é o nosso escudo, a nossa defesa e a nossa fonte de vitória. Ore, confie e permaneça firme. Pois, como nos ensina Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ensinar os filhos a confiar em Deus é um dos maiores legados que os pais podem deixar. A oração é o caminho pelo qual essa confiança é construída e fortalecida desde a infância. Quando uma criança cresce vendo seus pais orando, buscando a Deus em todas as situações, ela aprende que há um Pai Celestial que a ama, a protege e que está sempre pronto a ouvir. Como está escrito em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mais do que dizer aos filhos para orar, é preciso mostrar, vivendo uma vida de oração. Quando os filhos veem os pais dobrando os joelhos, agradecendo, intercedendo e louvando, eles entendem que a oração é essencial e natural. Criar momentos diários de oração em família reforça esse hábito. Antes das refeições, ao acordar ou antes de dormir, são oportunidades preciosas para juntos se colocarem diante de Deus. Esse costume ensina a criança que orar é uma atitude constante que fortalece a união e a confiança em Deus, como nos lembra Deuteronômio 6:7. Estas palavras as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Além dos momentos em família, é importante incentivar que a criança tenha seus momentos de oração pessoal, que ela converse com Deus sobre suas alegrias, medos, sonhos e desafios. Isso fortalece sua fé e a faz perceber que pode confiar plenamente no Senhor. Quando uma oração for respondida, celebre com seus filhos. Mostre como Deus é fiel e se importa com cada detalhe da vida deles. Isso reforça a confiança e a gratidão. Lembre-se, os filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Ensine-os a confiar e a depender de Deus, através de uma vida de oração constante, sincera e cheia de fé. Assim, você estará plantando sementes que frutificarão por toda a eternidade. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Pelo contrário, a palavra de Deus nos adverte que neste mundo teremos aflições. Contudo, também nos assegura: tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Por isso, ensinar os filhos a perseverar na fé, mesmo em meio aos desafios, é um dos maiores presentes que os pais podem oferecer. A oração desempenha um papel central neste processo.
Ela é a âncora que mantém firme a embarcação da fé, mesmo quando os ventos contrários sopram com força. Quando a criança aprende desde cedo a recorrer a Deus em oração, ela desenvolve uma profunda resiliência emocional e espiritual. Resiliência não significa ausência de dor ou negação das dificuldades. Antes, é a capacidade de, mesmo sentindo medo, tristeza ou frustração, continuar confiando no Senhor, esperando pela vitória que Ele prometeu. Esse ensino começa no lar, com exemplos práticos. Quando os pais enfrentam situações difíceis, uma enfermidade, uma crise financeira ou mesmo conflitos familiares, e diante disso se colocam de joelhos, demonstram aos filhos que a verdadeira força está em depender de Deus e não em confiar apenas na própria capacidade. Além do exemplo, é essencial instruir a criança com as promessas da palavra. Textos como Romanos 8:28, que nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fortalecem a confiança e ajudam a criança a compreender que, mesmo quando não entende o motivo das lutas, Deus está no controle. Outro ponto importante é valorizar as pequenas vitórias na caminhada de fé. Celebrar quando a criança supera um medo, enfrenta um desafio na escola ou aprende a perdoar, reforça a ideia de que a perseverança gera frutos. Assim, ela perceberá que a oração não é apenas um pedido, mas também um exercício constante de confiança e entrega. Por fim, pais que oram com seus filhos e os ensinam a orar sozinhos, plantam sementes que produzirão frutos eternos. A perseverança na oração forma cristãos maduros, capazes de enfrentar as adversidades com coragem e esperança, firmados na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E assim, encerramos mais um momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com aqueles que você ama e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua fé e fortalecem a sua família. Deixe também o seu comentário. Como a oração tem transformado a sua vida? Sua experiência pode inspirar e abençoar muitas outras pessoas. Lembre-se sempre, a oração é a chave que abre portas, fortalece a alma e nos aproxima de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente você e sua família. Até o próximo vídeo. Fique na paz!